O relato a seguir foi enviado por um espectador do canal, Lucas Martins. Os nomes foram mantidos para preservar a autenticidade da história. Esta é a investigação sobre o que ele vivenciou lá. Meu nome é Lucas Martins e eu preciso contar a história do que aconteceu com a minha mãe. Não é uma história de fantasma ou de uma casa assombrada. É algo muito pior porque o monstro da minha história dormia no quarto ao lado do meu. Eu tinha 10 anos. Vivíamos em uma casa normal, em uma rua normal. Minha mãe Ela era o sol da casa. Sempre sorrindo, sempre cantando baixinho enquanto cozinhava. Eu me lembro do cheiro de café que ela fazia todas as manhãs e do jeito que ela ajeitava meu cabelo antes de eu ir para a escola. Ela era minha mãe, até o dia em que ela não era mais. Foi depois de um pequeno acidente de carro. Nada grave. Ela voltou para casa no mesmo dia, apenas com alguns arranhões. Mas quando ela entrou pela porta, algo estava diferente. O sorriso não alcançava seus olhos. As primeiras semanas foram sutis, quase imperceptíveis. Eram pequenas falhas na programação. Ela começou a colocar sal no café. Uma vez, encontrei-a parada em frente a uma parede, apenas olhando por quase 10 minutos sem se mover. Quando perguntei o que estava fazendo, ela se virou lentamente e disse: "Estou contando os tijolos." O jeito que ela disse, a voz era a dela, mas a cadência estava errada, era vazia. As coisas que ela amava, ela passou a odiar. Ela adorava jardinagem, mas as plantas do nosso quintal começaram a morrer por negligência. Ela parou de cantar. A casa ficou silenciosa. Meu pai notou também, mas ele atribuía ao trauma do acidente. Eu sabia que não era isso. O verdadeiro terror começou com os espelhos. Ela não conseguia mais olhar para o próprio reflexo. Cobriu o espelho do banheiro com uma toalha e, se passasse por um espelho no corredor, desviava o olhar com uma expressão de nojo. Uma noite, eu acordei com sede e a vi na sala de estar escura. Ela estava em frente à TV desligada e o reflexo dela na tela escura não estava se movendo com ela. A figura no reflexo estava sorrindo para mim, enquanto as costas da minha mãe estavam viradas. Eu congelei. A figura na tela levantou um dedo e colocou nos lábios, como um sinal de silêncio. O conceito de doppelganger vem do folclore alemão. Significa duplo ambulante. É uma cópia idêntica de uma pessoa, mas sem alma, um presságio de morte ou desgraça. Em outras culturas, eles são chamados de changelings, criaturas que roubam crianças e deixam uma cópia em seu lugar. A história de Lucas se alinha de forma assustadora com esses mitos antigos. Não se trata de uma possessão, onde a entidade habita um corpo. Trata-se de uma substituição, uma cópia perfeita que anda, fala e tenta viver uma vida que não é sua. A entidade que se passava pela mãe de Lucas era uma predadora de identidade. Ela não queria machucar fisicamente. Ela queria roubar uma vida, uma família, um lugar no mundo. O horror psicológico de viver com algo que se parece exatamente com a pessoa que você mais ama, mas saber em seu íntimo que é uma fraude, é uma forma de tortura que poucas histórias de terror conseguem alcançar. A entidade parecia aprender observando, tentando imitar o comportamento humano, mas sempre falhando nos pequenos detalhes que nos definem: as emoções, as memórias, a alma. O clímax da minha história aconteceu no meu aniversário de 11 anos. Meus pais me deram uma pequena câmera de vídeo. Eu estava filmando tudo animado. Apontei a câmera para minha mãe, que estava na cozinha. Na pequena tela LCD da câmera, o rosto dela estava distorcido. Os olhos e a boca eram borrões pretos, como um glitch, uma falha na realidade. Mas quando eu olhava para ela diretamente, com meus próprios olhos, ela parecia normal. Eu olhava para a câmera e via o monstro. Olhava para ela e via minha mãe. Eu gritei. Ela se virou para mim e pela primeira vez em 1 ano eu vi uma emoção em seu rosto. Fúria. A coisa que estava usando o rosto da minha mãe sabia que eu podia vê-la. Naquela noite, meu pai e eu fomos morar com minha avó. Ele nunca explicou o porquê.
Mas eu sei que ele também viu algo que não conseguiu entender. Eu nunca mais vi a mulher que vivia em nossa casa. Para o resto do mundo, minha mãe havia simplesmente abandonado a família. Mas eu sei a verdade. A verdadeira pergunta que me assombra até hoje não é: para onde minha mãe foi? Mas o que era aquela coisa? E por quanto tempo ela nos observou antes de fazer a troca? A história de Lucas Martins é um lembrete aterrorizante de que os monstros mais assustadores não são aqueles que se escondem em armários ou debaixo da cama. São aqueles que se sentam à mesa de jantar conosco. O que você acredita que aconteceu com a mãe de Lucas? Deixe sua teoria nos comentários. E se você tem uma história paranormal que precisa ser contada, envie-a para nós através do e-mail ecos@gmail.com. Junte-se à nossa comunidade de investigadores e inscreva-se para não perder o próximo caso.